Mas quem não vai saber que dia 12 de junho é Dia dos Namorados? E aí, nerds, eu sou a Raquel e hoje eu vim falar para vocês sobre um livro em que eu estive no lançamento dia 12 de junho de 2016. E para quem não sabe, dia 12 de junho é Dia dos Namorados. O comércio, né? O mercado nos instiga a comprar presente para as pessoas. Ou você uma capitalista. Por que eu tô fazendo essas filosofias? Não sei. Mas essa data importa para o tema deste livro. O Amor nos Tempos de Likes, escrito por Pan Gonçalves, Bel Rodrigues, Hugo Francione e Pedro Pereira, ou Pedro. Neste fatídico dia 12 de junho, eu esperei 3 horas na fila para um autógrafo dos 4 escritores do livro, os famosos booktubers. E eles foram muito legais comigo. Eu consegui o meu autógrafo, os meus autógrafos. São 3. Olha que lindeza isso aqui. Esse aqui é o da Bel, este aqui é o da Pan e este aqui é do Pedro. Não é lindo, minha gente? Fiquei tão emocionado. E este livro aqui tem uma capa muito fofinha. Esses 4 booktubers, eu já falei booktubers umas 3 vezes, né? Mas é só dizer que eles são booktubers. Eles se juntaram para escrever esse livro, os contos deles inspirados em 3 clássicos da literatura. A Pan escreveu o conto dela inspirado em Orgulho e Preconceito, escrito pela Jane Austen. A Bel Rodrigues escreveu o conto dela inspirada em Dom Casmurro, do Machado de Assis. Na verdade, a personagem principal é inspirada na Capitu, uma das personagens do clássico. E o Hugo e o Pedro Hugo, fizeram um conto inspirado em Romeu e Julieta, do famoso Shakespeare. E vamos lá ver qual que é o primeiro conto. Próximo destino, amor, da senhorita Pan Gonçalves. Olha aqui, ilustraçãozinha bonita. Bom, este conto fala sobre Liz, uma youtuber famosa que não tem 20 anos ainda. E ela mora em São Paulo. Ela, na verdade, ela morava em Florianópolis. Ela nasceu em Florianópolis. E depois, quando ela resolveu ser youtuber, ela foi morar em São Paulo. E ela foi para ser uma youtuber, só que a família dela não aceita. Acha que não é um emprego de verdade, não é digno, só um hobby, que isso não vai levar a nada, que vai acabar logo. A Liz tá meio aflita, porque toda vez que ela vai pra casa dela, original assim, de nascença,
aquela aflição, aquele clima de tensão e toda hora essa conversa acaba aparecendo. Fora isso, ela tem um vídeo para fazer para um cliente sobre Dia dos Namorados, mais especificamente amor. E ela não acredita no amor. E a agente dela tá pressionando ela para ela fazer esse vídeo. E ela tá aflita também. E para dar aquela maré de azar legal, ela chega no aeroporto e os voos estão todos atrasados. Cancelados, na verdade. Eles começam a atrasar, depois cancelam. E aquele aeroporto vira um furdunço, tipo fim de ano, Natal, Ano Novo, aquela coisa. E ela fica mais aflita ainda. E pra piorar ainda, ela conhece um cara chamado Will. É um jovem também. E ele também tá indo pra Florianópolis, que é onde ele nasceu, pra visitar a irmãzinha dele, a Giovana, que tem câncer. E eles começam a conversar e trocar umas farpas na hora, e eles se desentendem, não se xingam, calma, não tem palavrão. Com o tempo, eles começam a se abrir um pro outro, eles se sentem confortáveis de se abrir um pro outro. E as coisas vão acontecendo, né? Eu não posso contar o resto porque vocês têm que ler o livro, né? Esse conto, ele foi muito bom, eu gostei muito dele. Eu parabenizo a Pan por fazer esse conto. Ele é muito gostoso de ler, ele é muito... a leitura é gostosa, você se diverte, você ri, você chora. Eu chorei, viu, por causa... eu chorei e eu vou... depois vocês vão ver por que eu chorei. Porque eu sou sensível e também porque dá vontade de chorar e dá vontade de rir. E ela escreveu muito bem, ela soube se inspirar muito bem no caso da literatura, Orgulho e Preconceito, e eu gostei pra caramba. Então, o próximo conto que teremos aqui é o da Bel. Vamos lá. Recomeços, da Bel Rodrigues. E ele conta a história de Madu. Madu é uma menina jovem, adolescente, mas pra falar a verdade, né, que está prestes a fazer 18 anos. E ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, ciumento, possessivo. O cara era machista, era um horror. E ela tá com aquela angústia no peito, aquela aflição, ela tá passando por um tempo muito difícil. E tá tenso esse negócio, né? Fora que ela tem uma amiga que ela achava que era a melhor amiga desde a infância, mas ela descobre que não é a melhor amiga desde a infância, porque ela começa a se afastar da Madu e depois a Madu descobre que ela foi traída. Madu, hein? Então, a Madu, pra aleijar um pouco a cabeça, ela pede uma viagem de aniversário pros pais dela. Só que eles concordam em dar essa viagem se ela tirar boas notas na escola. E ela tira boas notas na escola e vai para Búzios, um hotelzinho bonitinho, um paraíso assim, uma praia, uma vida boa. E lá, um dia ela vai conhecer a cidade assim, que não é só praia, tem a cidadezinha. E ela vai num restaurante que funciona às escuras. E ela lá conhece uma pessoinha que eles vão se identificando desde o começo. E eles conversam por um montão de tempo. E eu nem lembro o que eles comem, porque eu prestei mais atenção na conversa. Né? É importante a gente conversar pra história, né? E, na verdade, o que foi legal que a Bel colocou no conto dela foi a característica mais marcante de Madu. Eram olhos expressivos e arrebatadores. Assim como a Capitu, a personagem de Dom Casmurro, ele descreve ela como tendo olhos de ressaca. É a mesma coisa.
E eu também gostei muito desse livro. O final é muito fofinho, mas eu não posso dizer como é o final. Vocês vão ter que ler também. Eu gostei muito. Foi talvez o conto mais, como eu posso dizer, com mais drama assim, com mais suspense. Não um suspense daqueles trilhos. Um suspense pra você saber quem que é a pessoa que eu tava conhecendo no restaurante. E a Bel também mandou ver. Eu gostei bastante. A Bel, ela é viciada em vídeos no YouTube. E ela até acompanha o canal da Liz. Só que não é o preferido dela, tem outro. Mas tudo se relaciona entre os contos. Por isso que tem tantos post-its, tá vendo? E é um conto sensacional, eu gostei muito de ler e eu queria muito mais. Eu queria saber como ia ser depois que ela voltasse pra onde ela mora, que é São Paulo. E eu li muito rápido, eu gostei bastante mesmo. Mel, tá de parabéns. E o último conto é dos ilustres Hugo e Pedro e chama 337 quilômetros. No caso, esses quilômetros todos distanciam um do outro. Seria no Romeu e Julieta, o que distancia eles, o que torna o namoro impossível, o amor deles impossível, é a família que tem uma guerra gigantesca. Então, eles moram a 337 km de distância. Temos Ramon e Júlio, eles são jovens e um deles, o Júlio, ele quer ser escritor. É o sonho dele como profissão, é ser escritor. E o Ramon é um jovem que trabalha numa livraria. Então a gente vai ter muito de livros nesse conto. E eu amei isso. Talvez é um conto mais divertido, né? Divertido do livro, porque foi muito divertido mesmo. Então, Ramon trabalha numa livraria e ele mora sozinho porque ele era do interior e ele foi morar em São Paulo também para procurar uma vida melhor, né? E a vida dele é tipo casa, trabalho, faculdade, casa, trabalho, faculdade, e nesse ciclo. E até que um dia ele conhece o Júlio pelos textos que ele escreve num fórum, num grupo nas redes sociais sobre escrita. O Júlio escreve lá, e aí o Ramon gosta de ler, e o Ramon descobre o Júlio, e eles se adicionam, tem toda essa coisa, eles começam a conversar pra caramba, vem que tem muito em comum, que gostam de livros, de séries, de músicas, tudo igual, e tem muitas referências de tudo que você pode imaginar nesse conto. Tem filmes, tem livros, tem séries, tem até Masterchef. Tá muito legal mesmo. E eles começam a conversar e vai crescendo uma coisa assim, um sentimento por falar todo dia, ver que eles se combinam, porém tem esse problema da distância, que separam eles de um estado para o outro. O Júlio, ele é filho de um casal que é dono de uma rede de hotéis chamada Campos. É a mesma franquia de hotéis com o nome Campos, que a Madu fica hospedada em Búzios. Mais uma relação. E eles vão crescer uma coisa entre eles, e eles gostam de muita coisa igual. E vai acontecer uma coisa que eu não posso contar, vocês têm que ler um livro. O que eu achei do conto? Um conto realmente divertido mesmo. Parabéns para os meninos também, pro Pedro e pro Hugo. Eles, olha, eu não sabia o que esperar desse livro, porque eles não tinham escrito nenhum livro antes, então eu não sabia o que esperar, né? Então, mas eu me surpreendi. Eu não sei como estavam as minhas expectativas, mas se eu tinha expectativas, elas foram superadas. Assim que fala,
elas foram superadas porque é um livro extremamente divertido e tem uma personagem chamada Cristina que ela, mais um pouquinho que ela fosse mais legal, ela roubava a cena. Brincadeira. Eles souberam dividir certinho ali os personagens em cada parte da história, mas a Cristina é sensacional. Eu gostei muito dela, muito divertida. Eu gostaria de saber mais sobre a Cristina. Bom, o livro inteiro, essa coisa belíssima aqui, eu gostei muito dela. Eu não consigo descobrir qual que é o meu preferido. Gente, eu sou de Libra, eu sou indecisa, mas eu gostei do livro inteiro. E eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o link do canal dos 4 pra vocês conferirem se vocês não conhecem. Mas vale a pena porque o canal deles, eu me divirto com eles e aprendo muito com eles sobre livros, sobre filmes, sobre qualquer coisa do tipo. E isso aqui é uma coisa para se guardar no estante e levar para a vida inteira. Bom, espero que vocês tenham gostado. Como são 3 contos, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o joinha lá e se inscrevam no canal para receber os novos vídeos e ficar por dentro de tudo que rola no Biblioteca de Literatura. É isso aí. E futuramente vocês verão mais vídeos legais. Tchau, galera!